noite. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, possa permanecer conosco. Bem, como já informado pela Lídia, o nosso estudo é a visão espírita do aborto, né? É um tema extremamente delicado. Eu lembro que lá no André Luiz foi um dos primeiros temas que acabou saindo para mim. E esse trabalho que a gente faz aqui na Casa de Sebastião com as gestantes, nós fazíamos também lá no André Luiz, e a gente aprendeu que, em função do curso lá, ser uma hora de aula, etc., o aborto era a terceira ou quarta aula. E o nosso Henrique, o diretor da época lá, a partir de um certo momento, resolveu passar para a primeira aula. O que estava acontecendo? Na terceira ou quarta aula, quando a gente ia falar do aborto, uma ou outra companheira tinha feito aborto, né? Então ele puxou para o início para mostrar a importância desse assunto, que eu volto a dizer, é extremamente delicado. Temos que falar com muito cuidado, com muito tato, ainda mais quando a gente fica sabendo que, em função de boa parte das casas espíritas não estarem funcionando, né? Recebi a informação que, numa reunião mediúnica aqui na casa, foi informado que espíritos que eram atendidos em outras casas estão sendo trazidos para serem atendidos aqui na Casa de Sebastião. Então isso aumenta a responsabilidade. Inclusive, eu tenho que frisar, né, para quem estiver me escutando também no outro plano da vida, quem sou eu para apontar o dedo para alguém? Se eu, nessa experiência física ainda bem, não me envolvi com o aborto, né, certamente possuo outras imperfeições morais que mostram que o meu telhado ainda é de um vidro bem fininho ainda, tá certo? Então é nesse cenário que a gente vai conversar com vocês, sempre falando em Jesus, né? Tem duas passagens do Mestre que eu não posso deixar de falar, né? Se a gente tem a convicção, né? Jesus não falava nada à toa. Se ele fez questão de dizer que temos que pagar até o último centimo, é uma realidade, já aprendemos da doutrina espírita o porquê disso, né? Por outro lado, e essa parte é de Mateus capítulo 5, tem uma outra passagem do Mestre, no capítulo 9 também de Mateus, que traz um outro enfoque, um pouco maior, né? Ide, porém, e aprendi o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então é dentro desse enfoque, repito, que a gente vai fazer esse estudo, né? Eventualmente, especialmente considerando o outro plano da vida, podemos ter companheiros, companheiras, sim, companheiros. E como a gente vai falar aqui, nem sempre é a mulher responsável pelo problema, né? Envolvidos, que tenham se envolvido com aborto, né? A gente quer frisar isso. O foco do estudo, vamos encerrar com isso, é mostrar que, pela misericórdia divina, sempre haverá a possibilidade de um erro, por mais grave que seja, receber um tratamento especial do nosso Pai, do Mestre Jesus. Porque já aprendemos o seguinte: a aritmética divina é um pouco diferente da nossa aritmética, tá certo? Bem, eu só para complementar, vou lembrar que ainda bem que nós temos a doutrina espírita que nos ajuda a esclarecer, especialmente pela ligação que tem com Jesus, porque, como sabemos, a doutrina espírita é o Evangelho religioso. Bom, a gente vai falar mais adiante que, dentro da doutrina espírita, dentro do Livro dos Espíritos particularmente, a primeira obra, é lá na parte segunda que a gente tem um foco bem interessante sobre o aborto. Mas me permitam começar com uma pergunta que está mais lá na frente. Eu acho fundamental, porque a gente vai ver o que os espíritos responderam a Kardec, e abordando não apenas o aborto. É a pergunta 880, quando Kardec quis saber qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, do ser humano. E a resposta foi direta: o de viver.
E que respondeu Kardec complementou: por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Mas claro que isso é impossível. Tá? E diante de uma resposta como essa, a gente verifica então que ela não abrange apenas o tema do estudo de hoje. Sim, ela abrange o aborto, mas não apenas o aborto, né? Ela abrange o quê? O homicídio, tá certo? E a eutanásia. Então, meus amigos, eu falei fiz esse mesmo estudo na segunda-feira por Lar Paulo de Tarso, né? pela internet, online. Então eu vou falar aqui o que eu falei lá, né? Eu disse o seguinte: me desculpem se eu vou de encontro e não ao encontro que os que estão aqui presentes, dos dois lados da vida, né, pensam sobre o assunto. Talvez eu seja um pouco incisivo demais, mas eu ainda acho que o meu jeito é esse. Eu estou tentando melhorar, mas quando eu vejo um assunto como esse, eu não consigo fugir do que eu vou dizer. Olha só, eu aprendi o seguinte: não dá para ser meio espírita, não dá para ser espírita até a página 11. Então, meus amigos, eu conheço alguns companheiros que, pode dizer assim, que se dizem espíritas e são favoráveis ao homicídio, à pena de morte, são favoráveis à eutanásia. Me perdoem quem pensa diferente, mas pelo que eu estudo, não sei há quanto tempo, da doutrina espírita, sempre tentando me melhorar, porque como diz a Leila, não basta aprender, tem que apreender. Primeiro aprende, depois apreende, tá? Não dá para alguém que é espírita, que escolheu a doutrina espírita, que escuta uma resposta como essa: não, eu sou a favor da pena de morte para os casos tais, eu sou a favor da eutanásia por isso, por aquilo, e sou a favor do aborto. Tá certo? Eu sempre gosto de dizer, poucas vezes no estudo, não aqui apenas, quem fala é o Luiz Eduardo, porque quem é o Luiz Eduardo para falar? O que eu falo, eu gosto sempre de citar a fonte. Por isso que eu trago aqui, porque com a minha faixa etária chegando mais adiante, a memória está cada vez pior. Então eu não quero me arriscar a falar uma coisa que não é o que o espírito, o autor falou. Então eu gosto de trazer informação e dar a fonte, porque quem quiser, só chegar depois em casa e confirmar, né? Bom, eu fiz então algumas notas preliminares, sabia que notas preliminares, antes de chegar na parte doutrinária. Então, algumas informações. Por exemplo, qual é a definição médica para aborto? A gente vai lá enquanto o seguinte: é expulsar prematuramente do útero o produto da concepção, sendo inviável ou não. Essa é a definição médica para aborto. E tem uma filigranazinha: até a 8ª semana, a gente chama aquele ser que está vindo ao mundo de embrião. A partir da 9ª em diante já é feto, né? E qual é a definição jurídica, que está lá na lei dos homens? Aborto é a interrupção dolosa, por vontade própria, da gravidez, com a expulsão ou não do feto. Ou seja, é um erro consciente de quem se envolve nesse processo. E quais são os tipos do aborto? Né? Coloquei aqui 3, acho que eu resumi bem. O espontâneo, né? Que a gente sabe que é involuntário, acontece por um acidente, por uma normalidade orgânica da gestante, ou por um defeito genético do zigoto, né? Aquele serzinho que está se formando. Provocado, que é esse que a lei fala, causado por um agente externo. E o terapêutico, quando existe uma situação patológica para a mãe da criança. Tá certo? A gente vai expandir isso mais adiante. Ainda na parte de informações, esse dado aqui a gente encontra disponível em mais de uma fonte, mas eu coloquei no condicional, porque é difícil, num país como o nosso, que o aborto é crime, você ter informação correta. Mas segundo consta a informação, o aborto em condições de risco causaria entre 50 e 100 mil mortes por ano no mundo. Tá? Agora, esse número pode ser maior ou menor. Eu lamentavelmente acho que eu tenho que dizer que é maior, porque conhecemos que isso fica muitas vezes acobertado. Em alguns países,
a outra informação. As complicações do aborto em condições de risco, né, causam a maioria das mortes maternas. E em outros países, são as principais causas de morte da mulher em idade reprodutiva. Tá certo? Especialmente considerando que em muitos países, como o Brasil, o aborto é crime, e em países como os Estados Unidos, por exemplo, você sabe que lá é um sistema diferente do Brasil, e então lá cada estado tem a sua lei. Então você tem estados onde o aborto é permitido, vocês já vimos em filmes, né? Tem até eu acho até uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que a mulher vai, ou ela vai fazer o aborto, quando ela chega lá, eu quero fazer o aborto, tem um contraditório, tem uma pessoa que ela, por convicção, é contra o aborto, que tenta demovê-la da ideia, mas aonde? No Papa. Você conseguiu, olha, você não conseguiu, ela fez o que ela achava que tem que fazer. Né? E tem outros estados americanos em que o aborto é crime, igual ao Brasil. Bom, acrescento, atualmente no Brasil o aborto é considerado crime, é crime, sempre é crime, não sendo punido em 3 situações. Primeira delas, quando eu falo essa palavra aqui, eu tenho que me controlar, que eu estou numa casa espírita, uma casa de Jesus, o estupro. Então não deu para pensar, deu para perceber o que eu acho do estupro e o que eu acho do estuprador, que incidiu gravemente contra si próprio, como aprendemos. A segunda possibilidade do aborto não ser punido é, como já comentamos anteriormente, quando há risco de vida para a mãe. Tá certo? Inclusive, isso é um argumento que cai por terra, né? Que no nosso país, periodicamente, né? Alguém procura tornar o aborto, descriminalizar o aborto. Vocês acompanham isso? Muda a legislatura, alguém apresenta um projeto, né? Então, essa é a possibilidade, essa desculpa, não, mas tem risco para a mãe. Quando tem risco para a mãe, a lei dos homens, a lei brasileira fala isso, e como veremos, a doutrina espírita também é clara. Quando tem risco para a mãe, o que vai te preservar? A vida da mãe. Então, esse é o argumento que eles podem falar. E quando da constatação de anomalias fetais, né? Especialmente tipo a anencefalia, quando o feto se observa pelos exames, né? Eu lembro quando a ultrassonografia do pré-natal dos nossos filhos, há 38 anos um, 34 anos o outro, aí eu vejo a ultrassonografia que as meninas aqui do curso trazem, não tem nem como comparar. A de hoje em dia parece uma fotografia 3x4. Pois é, né? Então não dá nem para comparar. Então, o que eu digo é o seguinte, embora tenha essa possibilidade, né, você falei, vou conversar em seguida aqui, né? Hoje em dia a ciência progrediu de forma bastante incisiva. Bom, mas voltando ao estupro, né? Eu tenho que falar mais uma coisa sobre isso, né? Quem cometeu o crime? Evidentemente não foi a vítima. E não me venham, como a gente escuta, a parte de algumas pessoas, não, aí você viu como ela estava vestida, e daí? Daí? A pessoa, a mulher no caso, tem direito de se vestir do modo que ela tem que se vestir. Se ela vai ter consequências, beleza. Mas isso não é um argumento para justificar uma violência de forma alguma. Tá certo? Então, a mãe não é a culpada. Tá certo? Mas vem cá, o culpado é o ser que foi gerado, que por isso vai ser assassinado? Evidentemente que não, né? Sabemos quem é o culpado. Como diz aqui, o agente deve ser punido e não o feto inocente que paga com a própria vida o crime de um, e isso aqui que eu vou falar é evidente, e o trauma de outro. Só a mulher que passou pelo estupro sabe o grau de trauma que ela sofreu. Isso ninguém discute. O que a gente coloca, eu repito, baseado nos ensinamentos da doutrina espírita, do Evangelho Redivivo, é que se a mãe não é a culpada, aquele ser também não é. Por que ele vai pagar? Certo? Bom, então, coloca assim, dessa forma, a interrupção da gestação, mesmo decorrente de uma violência,
é sempre uma atitude arbitrária que só ampliará o sofrimento dos familiares. Ou alguém acha que um dia a ficha não vai cair, né? Então existem algumas possibilidades que eu vou falar até mais adiante, mas posso adiantar, né? Se a mãe, a vítima da violência, a vítima do estupro, não consegue, ela raciocinou ou sob efeito daquele trauma, não, eu não quero ver essa criança, ninguém vai poder contestar, porque é uma coisa pessoal dessa mulher que foi violentada. O que ela pode fazer? Então ela vai fazer o aborto? Vai assassinar quem não tem culpa? Não. O que nos é ensinado? Leva a gravidez até o final, entrega a criança na vara de infância e adolescência. Todos nós aqui sabemos que quando chega um recém-nascido na vara de infância e adolescência, há um corre-corre, porque todo mundo quer adotar. O problema que nós vemos é quando a criança começa a ficar um pouquinho mais velhinha, 10, 12, 13 anos, e, fala baixo, no Brasil não tem racismo não, né? Mas se a criança for negra, aí digamos que, qual é a salvação que a gente já viu várias vezes? É vir um estrangeiro e adotar a criança mais velhinha e negra. E o que me emociona muito, vocês também se emocionaram, eu tenho certeza, quando vem um casal desses aí de fora, também tem aqui no Brasil, mas marca mais quando vem lá de fora, porque a mídia dá um certo destaque. Quando, por exemplo, são 3 irmãos, e como nós sabemos, a política é procurar não separar esses irmãos. E esses casais adotam, por exemplo, 3 crianças, né? Certamente a fichinha deles no plano espiritual vai ficar uma verdinha. Se tinha algum vermelho, vai deixar de existir. Bom, voltando aqui, anencefalia é um caso, a gente sabe, né? Gravíssimo. A medicina dos homens, repetindo, a medicina dos homens afirma, olha, se chegar a nascer vivo, vai durar horas, vai durar 3, 4 dias. É o que diz a medicina dos homens. E é inegável que, mais frequentemente, é isso que acontece. Mas eu vou contar um caso aqui, não é único, mas eu estou preocupado com o tempo sempre aqui, eu não posso me expandir, né? Mas é um caso que me marcou. O casal foi fazer o pré-natal, era numa cidade próxima a Ribeirão Preto, São Paulo. Uma cidade pequena, era um sítiozinho, mas era sítiozinho mesmo. Eles trabalhavam na terra. Aí, sei lá qual foi o mês, 3º mês, não sei. A médica chamou o casal e falou: olha, a filha de vocês, ela é anencéfala. E já tinha tido aquele projeto aprovado e tudo. Pela lei, vocês podem solicitar à justiça o aborto, porque se não mudou até a última vez que eu pesquisei isso, existe essa lei. Os pais podem pedir para fazer o aborto, mas quem decide é o capa preta. Ainda não está automático, né? Você faz o pedido à justiça e, dependendo do juiz que o caso cair, ele vai decidir pode fazer ou não. Ainda está nessa dependência. Porque você sabe que existe várias leis no nosso país que falta, tem uma palavra que eu esqueci agora, mas não é essa não, mas é se formalizar. A lei existe, mas tem que ser, falta um detalhezinho. É o caso dessa lei, até a última pesquisa que eu fiz. O que é que os pais responderam? Negativo. Olha só a cabeça, pessoas humildes. Se Deus colocou essa filha no nosso caminho, há uma razão. Não, vamos levar a gravidez ao final. Aí a médica, olha, eu repito, vocês têm, o meu papel fala isso. Não. E eles tinham uma filha mais velha, já com 13, 14 anos. E para encurtar, a criança nasceu, Marcela de Jesus, olha que nome é, Marcela de Jesus. Ela vivia quanto tempo? 3 horas, 4 dias. Marcela de Jesus viveu 20 meses. Ou seja, pela medicina dos homens, ela poderia nem ter nascido. Mas, acima de tudo, é Deus. Como os pais falaram, se uma criaturinha dessa é colocada no útero de uma mãe, vocês acham que foi por acaso? Pagamento
apagamento do erro do passado. Quem sabe que não é só por aí. A criança nasceu, a pediatra que acompanhou a Marcela fazia questão de dizer, o caso foi rumoroso, olha, ela não tem vida vegetativa, ela interage. Tem até uma fotografia do aniversário de um aninho dela, ela está com aquele chapéuzinho, não está à toa, né? Porque como ela não tem o cérebro, o crânio não é totalmente fechado. Mas então, foi até 20 meses. Como que ela morreu? Comendo a papinha. Essa é a explicação daqui, né? No plano espiritual, a hora dela, aquela passagem que estava no bolso dela, carimbaram o dia e a hora. Ela morreu comendo uma papinha, se engasgou, e como ela não tinha o cérebro, né? Ela não conseguiu reagir como uma criança que tem o cérebro integral normalmente consegue reagir, né? Apareceu nesse momento, mas 20 meses, e a medicina dos homens dizia que no máximo 4, 5 dias. Dá para imaginar a importância desses 20 meses para Marcela de Jesus, os pais e a irmãzinha dela? O que aconteceu de tanta coisa ali que adiantou a caminhada dos 4? Acho que não dá nem para imaginar, né? Eu não tenho dúvida disso, e as respostas a seguir vão nos mostrar isso. Parte segunda, no capítulo 7, na volta do Espírito à vida corporal. Mas nesse capítulo, nos interessa o tópico união da alma e do corpo. 344 a 366, evidentemente não dá a gente abordar tudo aqui. Selecionei aquelas que eu senti mais importância para comentar o assunto. A primeira, então, tem que ser colocada. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Responderam os espíritos. A união começa na concepção. Concepção, o que é? O espermatozoide do homem penetra no óvulo da mulher, mas só é completa por ocasião do nascimento. Perfeito. A doutrina espírita nos ensina também isso. Médicos, biologistas, cientistas, que evidentemente não são todos, né? Um assunto tão rumoroso como esse, você não vai querer unanimidade ainda. Eles afirmam o quê? Que a concepção marca o início da vida do ser humano. É a ciência dizendo isso. Um ser que está vivo e que é membro da nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Então, primeiro ouvindo os espíritos. Aí quem não é a favor, isso aí tem a ver com a religião. Beleza, a religião falou. Embora saibamos que a doutrina espírita não é só religião, é ciência também, é filosofia também. E depois escutamos cientistas, médicos, biologistas afirmando a mesma coisa, que a concepção marca o início da nova vida do ser humano. Tá certo? Então, não dá para disputar. Não, pode fazer o aborto até a 12ª semana, até não sei que semana. Está claro aqui. Agora, que quem não é espírita diga isso, agora, não dá para você ter alguém que se diga espírita com esse tipo de pensamento. Repetindo, não é só o que acho, não. Vocês estão escutando aqui a doutrina dos espíritos respondendo ao Kardec. Bom, 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Kardec não quis essa brecha. Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar de tal corpo que está destinado? Resposta. Eu curtei aqui, né? Como os laços que ao corpo prende são ainda muito fracos, né? Facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Eu já adianto que essa é uma das causas da aborto natural. Lembremos-nos de Missionários da Luz, reencarnação dos Segismundo. Como vocês lembram, todos aqui gostam de ler a obra de André Luiz, vão lembrar que o Segismundo havia feito o que com Adelino lá atrás? Matou. Como
como acontece não apenas no caso do Adelino e do Segismundo, né? Quando vai haver um processo reencarnatório, né? Os pais, o possível reencarnante participam de reuniões no plano espiritual. Aconteceu a mesma coisa com o Segismundo, com o Adelino, com a Raquel, é isso? E o Adelino, não, falou pro Segismundo, não, eu perdoo o que você fez. Aí o Segismundo relaxou, mas como a gente lê no livro, né, espetacular obra, à medida que vai se aproximando da hora da reencarnação do Segismundo, ele começa a achar, não, o Adelino não vai me perdoar, ele não vai me receber, né? Então, se fosse o caso, ainda bem que não aconteceu, se fosse o caso, o Segismundo poderia ter recuado, porque nesse instante os laços ainda são mais frágeis, ainda podem ser rompidos, né? Como a gente sabe, nesse livro, no capítulo seguinte, tem um processo de reencarnatório que falha, né? Foi o do Volpini, né? Por que falha? A mãe do Volpini já era a terceira vez que ela ia abortá-lo, porque ela não tinha os cuidados com a gestante que precisaria ter, né? Vocês lembram disso? Bom, aí Divaldo Franco, no livro Divaldo Franco Responde, nos ensina quais são as causas do aborto natural. Quase sempre lei de causa e efeito. Suicidas em débito com as leis divinas. Muito sabe, se você reencarna, a tua programação fala em você ficar encarnado 62 anos. Se você com 56 se suicida, ficaram voltando 6. Alguém acha que esses 6 anos vão para a lata do lixo? Evidentemente que não. Aprendemos isso. Então, esse suicida, esse nosso irmão, essa nossa irmã, vai mais adiante reencarnar e vai pagar esse sentido. Estou devendo 6 anos. Mas o que o Divaldo fala? Como o suicídio é uma coisa altamente comprometedora com a lei de Deus, muitas vezes esse aborto natural, eu vou explicar isso no livro, são esses espíritos suicidas que estão se preparando para conseguir a reencarnação, para cumprir os anos que faltaram. Então esse convívio no útero com a mãe ajuda-o no processo. E ele acrescenta, evidentemente pode também ser uma expiação para o espírito e para os pais, né? Cada caso é um caso, né? Aprendemos isso. Mas ele afirma com certeza, de qualquer forma, qualquer que seja a explicação, sempre trata-se de uma experiência evolutiva, tá certo? Aquilo não acontece por acaso, aquilo não acontece não por castigo, né? Divaldo fala, é sempre uma experiência evolutiva. Os espíritos envolvidos estão progredindo, e a função do espírito que reencarna é essa. Bem, o que mais aqui? 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem então consciência plena de sua existência. A resposta Kardec recebeu. Assim a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais e o apresenta o espírito reencarnante, que estava tentando reencarnar também. 357. Olha a resposta que o Kardec recebeu à pergunta que ele fez. Que consequências tem para o espírito o aborto? Voltando a esse livro maravilhoso, Missionário da Luz. Nós acompanhamos o Alexandre mostrando ao André Luiz, e aqui seu companheiro, tudo que envolve o processo reencarnatório do espírito. Tem que ficar bobo. Por exemplo, eu, Leila, a Lívia, não sei se mais alguém aqui, nós somos da área de saúde. A gente, quando lia, não é possível, isso aqui está aula de biologia, aula de genética, mas consta no livro do André Luiz. E a gente vê então quantos espíritos estão envolvidos naquele processo reencarnatório. Então olha a resposta que Kardec recebeu. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. Ou seja, tudo aquilo que como
o Alexandre fala, que os construtores espirituais fizeram para aquele espírito se reencarnar, jogaram no lixo. Não tem outra figura que não seja essa. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Esta foi a pergunta de Kardec. Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja, que respondeu ao Kardec, eu estou aqui, uma mãe ou quem quer que seja, cometerá um crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isto impede uma alma de passar as provas que aquela encarnação serviria de instrumento. Aquele corpo que ia ser formado para vivenciar a experiência física. Eu fico preocupado com a hora que eu vejo nas gravações no YouTube, que eu acho que eu falo mais aqui. Talvez o Messias também fale, eu vi a quinta-feira passada. Mas eu tenho que contar essa história. Nem sempre a mulher é a responsável pelo aborto. É bom que a gente coloque isso também. Né? E tem um caso que eu tomei conhecimento há muito tempo. Quando o Novo Leblon, o Novo Ipanema, onde você mora? Novo Leblon. Ih, milionário. Tem uns anos isso, né? Muito bem. Fica até na imprensa isso. Uma menina, filha de pais de posses, se namorou pelo porteiro, um dos porteiros, tinham vários porteiros daquele condomínio, um dos porteiros daquele condomínio, Novo Leblon, Novo Ipanema, engravidou. E falou, olha só, aconteceu isso. De quem? Do porteiro? Você está maluca? Vamos agora fazer o aborto. Nunca, a menina falou. É fruto do nosso amor. Eu vou deserdar, não tem problema. Vou viver com ela, com ele, com o dinheirinho que ele ganha. Vou mandar demitir. Tudo bem. Não vai ser dessa forma, você vai nos afastar. Decidida. O que os paizinhos fizeram? Doparam a garota e a levaram para, eu não posso chamar de crime, me perdoe. Levaram a menina para um açougue que tinha ali em Botafogo, não é crime. Para um açougue que tinha ali em Botafogo, fizeram o aborto. Quando ela voltou da anestesia, quando ela viu o que tinha acontecido, sabe a primeira coisa que ela fez? Foi para aquele distrito ali da Dona Madonna, denunciar os pais. Essa moça tem alguma culpa desse aborto? Zero. Então essa resposta mostra isso. Nem sempre a mulher é a culpada. Tá certo? Bom, tem dois casos aqui do André Luiz. Primeiro de Nosso Lar. Capítulo 31. O título é Vampiro. Em resumo, o André Luiz tinha ido com aqueles companheiros, porque ele trabalhava lá, depois que ele se reequilibrou no Nosso Lar, aquelas regiões dos pântanos, lembram do Nosso Lar? Né? Em que a equipe ia lá, verificava aqueles irmãos que do fundo do coração realmente já tinham mudado, a ficha já tinha caído, já tinham interesse em seguir o bem. Era feita uma triagem, porque como tem espírito zombeteiro, tinha gente ali que queria bancar, não, estou arrependido. E eles sabiam que no plano espiritual, você engana os outros aqui, lá não engana não. Aí foi feita uma seleção, retiraram alguns, botaram umas marcas e levaram para o Nosso Lar, para a câmara de retificação. É isso? Muito bem. Quando fechou a porta, pouco depois uma mulher, uma entidade feminina, bateu na porta. Me deixa entrar. E o vigilante, que estava ali plantando naquele dia, olha, eu não tenho autorização para você entrar. Não, eu quero entrar, por favor, não sei o quê. E nisso chamou a atenção do André Luiz e da Narcisa. A amiguinha dele estava lá. E os dois, poxa, acabamos de ver uma ação de caridade? Que isso? Não vai deixar a companheira entrar? Aí o vigilante viu que estava ficando estreito, né? Para ele, chamou o chefe dos vigilantes, irmão Paulo. O irmão Paulo veio, observou, escutou. O André Luiz e a Narcisa insistindo, daí ele chamou a Narcisa, o André Luiz, vem cá, vamos ali perto da porta. Está vendo a nossa amiga ali? Você está vendo que está com as manchas pretas no perispírito ali? Ah, sim. Conta para mim.
20, 30, 58. Aí o Juan Paulo, 58? Pois é. Isso aí, esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. Ou seja, não, o que é pior, ela podia estar nessa situação, né, e estar arrependida. Isso seria levado em conta. Como já aprendemos, tem atenuantes em tudo no plano espiritual. Eu repito, a aritmética divina é diferente da nossa. Mas o irmão Paulo, o espírito já uma bagagem maior, mostrava, ela não está arrependida, ela está fazendo uma cena. Ele disse ainda, a situação dela é pior que a dos suicidas e dos homicidas. Olha só, a gente sabe o grau de comprometimento do suicida e do homicida. O irmão Paulo falou para eles, a situação dela é pior que suicida e homicida, porque às vezes esses aí apresentam atenuantes de vulto. Então não teve como atendê-la. A outra passagem, ação e reação. O André perguntou ao instrutor, Caldeirão, e o aborto provocado? É de se presumir que seja ele falta grave. O que respondeu o instrutor Caldeirão? Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao seio materno é infanticídio. A mulher que o promove ou quem venha a legitimar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genético de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades. Flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. E aí, vou emendar, Emmanuel, todos esses aqui, a parceria com o Chico Xavier, Vida e Sexo, um outro livro sensacional. Quem não lê, eu indico. O Emmanuel, então, complementando isso que o Calderaro disse, admitimos que seja suficiente breve meditação, não é longa não, breve meditação em torno do aborto delituoso para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores de moléstias de etiologia obscura. Que moléstia de etiologia obscura? O médico não consegue detectar qual é a causa daquele problema. Por quê? É espiritual. E das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos nos hospitais e prisões. Sim, porque embora quem é a favor do aborto acha que não dá tempo. Eu tenho uma estatística aqui que eu não trouxe, mas alguém acha que alguém faz um aborto e o remorso não vai chegar? Não vai ficar batendo na cabeça da consciência mostrando: você errou, você matou. E como que reage uma pessoa dessa? Mulher ou homem? Vamos frisar isso, mulher ou homem? Então, ou vai parar no hospital, ou enlouquece, comete algum crime, vai parar na prisão. Gosto de dizer isso. Quem falou não foi o Luiz Eduardo, foi o Emmanuel, tá? Bom, voltamos aqui às perguntas. Mais uma. Essa aqui é aquela que eu comentei, que é clara. Caso o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a criança para salvar a mãe? Resposta: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, plano físico, a sacrificar-se o que já existe. Então não tem desculpa. A doutrina espírita, a lei dos homens é clara. Quando existe risco de vida para a mãe, o aborto como já falei, é crime, mas não é punido no Brasil. Agora, o que pode ser discutido aqui, como eu já falei antes, do progresso da ciência? Né? Calculo eu, por exemplo, que eu dei da sonografia, que cada vez vai ser mais difícil, né, você atestar que tem risco para a mãe, pelo avanço do progresso dos exames de imagem, etc, etc. Não estou dizendo que não tem essa possibilidade, por favor.
E outra coisa mais, recentemente, vocês acompanharam, 2 casos praticamente próximos, se eu não estou enganado, ambos na região Nordeste. Uma menininha com 11, a outra com 10. Foram estupradas, engravidaram, e houve aquela, parece até o que acontece hoje em dia no Brasil, em outros assuntos, né? Um grupo daqui, outro grupo de lá. Um não pode fazer o aborto, o outro não tem que fazer o aborto, que a menina está correndo risco de vida. Então, meus amigos, podem me chamar de ingênuo à vontade, não tem problema não. Mas qual é o meu pensamento? Até que me prove o contrário. Se teve um médico, eu não desconfio de ninguém até me provar o contrário. Se nos 2 casos teve médico que disse, olha, tem risco de vida para a mãe, para mim encerrou o assunto. Para mim, eu estou baseado no que estou estudando com vocês aqui. Se tem risco de vida para a mãe, não tem o aparelho genético ainda definido, né? Não tem como receber aquela criança. Se o médico está dizendo isso, para mim acabou o assunto, não tem discussão. A gente lamenta aquele ser que não vai poder reencarnar nesse momento, mas não está sendo por desídia da mãe. É que realmente ela poderia correr no centro cirúrgico. Tá certo? Bom, o que mais? Será 360. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu há algum tempo? Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis descuidadamente coisas que deveis respeitar. Olha só a resposta. Por que não respeitais obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e ninguém é chamado para ser juiz. Pronto. Eu vou comentar uma resposta dessa? Não tem o que comentar. Está claro. E me fez lembrar daquele casal, recebendo a notícia que a filha era anencéfala. Não. Deus não colocou, por acaso, essa menininha no nosso caminho. É isso aí. Bom, o que mais eu posso falar aqui? A respeito dessa tendência que nós temos no Brasil, agora o negócio é o seguinte, não, a Argentina liberou o aborto. Como na brincadeira eu posso perguntar, e o Kiko? Tá certo? A gente sabe que o Brasil paga até hoje o absurdo de ter sido um dos últimos países a acabar com a escravidão. Nós, espíritos, sabemos disso. Quem leu o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe disso. Então não tenho dúvidas. Algum país, Portugal também já fez há algum tempo, o país que liberar o aborto indiscriminadamente, não tenho dúvidas que isso vai gerar um compromisso da nação. Tá certo? Então, não vem ao caso se a Argentina liberou porque é a terra do Papa. Isso não vem ao caso. O que deve ser colocado é isso. Invoca-se o direito da mulher do seu próprio corpo, como um dos mais fortes argumentos para a justificação do aborto, entendendo que o filho é propriedade da mãe, não tem identidade própria, e é ela quem decide se ele deve viver ou morrer. Esquece-se de que Deus lhe confia o Espírito que irá reencarnar, concedendo-lhe a bênção da maternidade e desenvolvendo suas possibilidades de bem orientá-lo para a vida. Eu acrescento o seguinte, eu não sei se todos aqui vão lembrar, Dr. Jorge André, um dos maiores nomes do espiritismo no Brasil, desencarnou com 101 anos, completamente lúcido. Tinha acabado de dar uma entrevista para a revista Reformador da Fé. O que ele falou numa palestra que eu assisti? Ninguém me contou não. Assisti pelo YouTube. Olha a importância do que ele falou nessa palestra sobre estupro. Ele disse o seguinte: mesmo no caso de um estupro, vocês já escutaram que eu considero que gostou. Mesmo no caso de um estupro, há alguma ligação entre essa mãe e o espírito reencarnante. O Dr. Jorge André falou isso, tem não sei quantos livros publicados só pela doutrina espírita.
Tá certo? Então, é mais um motivo para somar aí, tá certo? Que o aborto não pode ser feito indiscriminadamente. A não ser nessas condições que já colocamos aqui, na lei dos homens é mais ampla e na lei de Deus, né? O Evangelho revivido, quando há risco para a mãe. Bom, já aproximando do final, tudo que eu falei aqui, isso é vocês a fonte, né? Mas ninguém é obrigado a acreditar. Então, para ilustrar, para complementar, o que eu trouxe aqui? Madre Teresa de Calcutá, aquela irmã que nasceu na Albânia, talvez o país mais pobre da Europa, mas como vocês sabem, se na África, naqueles países, eu aprendi que não pode falar agora paupérrimo, tem que falar pobríssimo, a língua portuguesa é maravilhosa, né? Então, mesmo naqueles países, você sabe que tem uma elite que tem dinheiro. Não me perguntem se é honesto ou não, mas tem dinheiro. A família da nossa virou Madre Teresa, ela tinha posses na Albânia, era uma exceção na Albânia. O que a nossa irmãzinha fez? Foi para a Índia. Quando ela viu que o caminho dela era trabalhar diretamente ligado a Jesus, não trabalhou, embora a Albânia precisasse, mas foi. Por que ela foi para a Índia? Porque ela tinha ficado no seu objetivo. Quando ela soube que na Índia, e a gente acho bonito, tá? Eu estava com ele, hoje em dia, eu acho, beleza, a unanimidade, o SUS é importante. Engraçado, até 8, 10, 12 anos atrás, queimava o SUS, cheio de as pessoas na maca, no corredor, não sei. Essa mocinha aqui, ela fez doutorado na UERJ e fez o pós-doutorado dela, pós-doutorado no FRJ. Ela sabe muito bem. Posso falar, né? Tinha que todo mês se fazia uma lista dos estudantes, dos professores, olha, papel higiênico, detergente, 10, 12 anos. Mas agora descobriram que o SUS é uma maravilha, graças a Deus. Né? Porque esse é o momento de a gente reforçar o agradecimento por esses nossos irmãos que estão aí com esse risco de vida absurdo da contaminação pelo coronavírus e se dedicando a salvar vidas. E quantos já voltaram ao plano espiritual pela exposição? Se a gente se expõe, mesmo sem querer, eventualmente pode se expor, imagina quem está tratando uma pessoa que chega lá com os sintomas da infecção por Covid. Então é hora de se ressaltar e agradecer a dedicação de todos na área de saúde, não é só o médico não, todos na área de saúde são importantes. Mas então, a nossa Madre Teresa de Calcutá soube que lá na Índia, devido à precariedade do sistema de saúde de lá, e se você não sabe, fique sabendo, acho que ainda é o país com a maior taxa de mortalidade de tuberculose. Tuberculose tem tratamento. Essa moça aqui, ela trabalha na Secretaria de Saúde, sabe que tem uma formulazinha, são 3 antibióticos para tomar durante 6 meses por. 6 meses por. Mas o que neguinho faz? Perdão, no meu tempo de jogar futebol com o menino, era neguinho, não tinha valor, eu não posso falar, perdão. Branquinho, né? O branquinho lá para de tossir sangue, para com a medicação. Aí é isso que o bacilo de Koch quer. É isso que ele quer, continuar morrendo de gente de tuberculose. Então, na Índia, como o sistema de saúde não funcionava, escuta o que eu vou falar. Uma pessoa da família estava com tuberculose, botando sangue para fora, já não estava bem grave, botava um ente querido na calçada, porque sabia que ele ia morrer. Mas já estava a levar para o hospital. Vocês já viram como são os três na Índia, a quantidade de pessoas, a população da Índia e a precariedade do sistema. O que a Madre Teresa fazia? Magrinha, encurvada, saía pela rua botando o doente nas costas e levava para uma casa. Só que todo mundo passou a ver o trabalho dela. Todo mundo passou a ver que, ao contrário de certo país abaixo ali do Equador, o dinheiro que chegava na Madre Teresa era exclusivamente utilizado aonde? No hospitalzinho que ela conseguiu montar. Tanto é que a Lady Di era a promotora
ficava angariando o recurso da Madre Teresa. Então ela falou 3 frases sobre o aborto que eu posso falar para vocês. Primeiro, através do aborto a mãe não aprende a amar, mas mata o próprio filho para resolver seus problemas. Como hoje diz aí, ponto. Segunda frase, importante essa aqui, e através do aborto disse ao pai que ele não tem que ter nenhuma responsabilidade pela criança que ele trouxe ao mundo. Este pai provavelmente vai colocar outras mulheres na mesma situação, logo o aborto apenas traz mais aborto. É o caso. Você tem aí um garanhão que engravida uma moça. A moça, ao invés de procurar os direitos, aqui no nosso curso de Sebastião, tem uma aula com a doutora Valéria, que ela responde frequentemente esse tipo de pergunta. Né? Aí a moça faz o aborto. Aí o cara, na segunda, a moça faz o aborto. O que ele vai pensar? Opa, está liberado. Deixa eu engravidar todo mundo aí, que elas fazem o aborto, não sobra nada para mim. É isso que a Madre Teresa está falando. Aborto apenas traz mais aborto. Mas a última frase é que eu gosto mais, o período final que eu gosto mais. Se nós aceitamos que uma mãe pode matar até mesmo o seu próprio filho, como é que podemos dizer às outras pessoas para não se matar? Essa para mim é definitiva, não tem como contra-argumentar ao que disse a nossa Madre Teresa. Então, meus amigos, voltando àquele início que nós falamos aqui, vem cá, mas quem já abortou? Dessa plateia que está nos assistindo aqui, levando em consideração, repito, 2 planos da vida, está condenado eternamente? Já falamos que não. Já falamos. Eu aprendi o seguinte: a nossa caminhada é fruto de 3 etapas, de 3 valores, quero dizer. Primeiro, as consequências das escolhas que vamos fazendo. Escolha boa, consequência boa. Escolha ruim, consequência ruim. Segundo, algum possível merecimento que a gente possa já ter. Porque é importante que a gente também, não é de orgulhar não, mas alguma coisa de boa a gente já fez. Então, pode ser que tenha algum merecimento de terra. E o terceiro, a misericórdia de Deus. Está certo? Então, como já foi dito aqui hoje nesse estudo, existem atenuantes e agravantes. Mas quem é que decide? Somos nós? Não, é o Pai. Ele é que tem condição de verificar se tem atenuantes e agravantes. Né? Então, o que a gente procura apresentar, falava para as pessoas, as meninas do curso, é apresentar soluções. Não apontar o dedo, você errou, você fez aborto. Não é assim. Você não vai ter o retorno que você acha que você está esperando ter. Jesus, entre outras coisas, ele veio vivenciar conosco uma disciplina. Nós aprendemos que a Terra, o plano físico é uma escola. Então ele veio trazer uma disciplina que não tinha ainda. Qual é? A pedagogia do amor. Então, se nós somos discípulos de Jesus, queremos ser discípulos de Jesus, o caminho é por esse. E antes de Jesus, no Antigo Testamento, Ezequiel diz, trazendo as palavras de Deus: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, a morte do pecador? Diz o Senhor Deus: não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então Deus não quer a morte do pecador, não quer o castigo do pecador. Já aprendemos isso na doutrina espírita. Nossos irmãos de outras religiões continuam vendendo um Deus que pune, um Deus que é vingativo. Vamos chegar lá. Mas nós, os espíritos, sabemos disso. E, dentro desse conceito, a doutrina espírita nos mostra o quê? Que a lei divina busca a transformação do pecador. A transformação, a gente não fala pecador, do transgressor da lei de Deus. Não é isso? Qual é o verdadeiro espírito, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeito? Qual é a definição de verdadeiro espírito? É o espírito puro? O espírito que alcançou a qualidade de espírito perfeito? Não. Vocês vão lembrar disso. Verdadeiro espírito é quem? Aquele que está tentando domar suas más inclinações. Nós ainda caímos, lamentavelmente, mas nós estamos tentando melhorar. Então é isso aqui. A doutrina espírita nos ensina que a lei divina busca a transformação do transgressor. E agradecendo a paciência de vocês, né? Foi mais tempo do que eu esperava.
para encerrar, para não deixar dúvidas, né? Primeira epístola de Pedro, ele foi claro: mas sobretudo tendes ardente amor uns para com os outros. Por quê? Ele explicou: porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, como já aprendemos, não temos que esperar a próxima encarnação para consertar o possível erro que cometemos. O que alguém que se envolveu com aborto pode fazer já nessa? Vocês sabem, existem casas que recebem crianças cujo o poder paterno e materno foi retirado, porque ficaram órfãos, e essas crianças ficam lá na expectativa de serem adotadas. Será que quem tirar uma horinha por semana para ir numa casa dessa, ficar conversando, brincando com uma criança dessa, você não acha que esse grave delito cometido feito a lei de Deus não começa a sair do vermelho e ficar verde? Não esqueça, Jesus foi claro: misericórdia é aquela, castigo não. Obrigado, muita paz.